Bom, nós somos o grupo 5, a Amanda, a Nicole e a Jaqueline, e vamos falar sobre a teoria das relações humanas. Começando com o contexto histórico. Em 1927, a partir deste ano, na fábrica de Hawthorne, estudos foram realizados por professores de Harvard. Esses estudos foram divididos em 4 fases. A primeira fase foi feito 2 grupos de operários, onde o grupo 1 tinha uma boa iluminação e o grupo 2 não. Os salários e métodos de produção eram iguais e constantes. Era mesmas condições, mesma sala, só que uma tinha muita luz, né, uma luz, e outra tinha pouca luz. E o resultado é que ambos aumentaram a produtividade pelo fato de estarem sendo observados, ou seja, para aqueles estudos foram iniciados, assim, eles entenderam que eles estavam sendo observados. Então, daí eles, vamos produzir bastante, né, porque a gente está sendo observado, vamos melhorar. E então não deu certo nessa pesquisa, porque eles não estavam agindo com naturalidade, eles estavam percebendo que estavam sendo observados e por isso aumentaram a produtividade. Aí na fase 2, o experimento com 6 mulheres em uma sala de testes para montagem de relés eletrônicos, foi liberado assim, elas podiam conversar, podiam interagir durante o trabalho, conversar entre elas, né, fizeram um grupo de amizade, conversavam sobre vários assuntos ali durante o dia e o clima ficou leve na montagem, né? E o resultado dessa pesquisa é que aumentou a satisfação do trabalhador devido a um ambiente sem pressão. Desenvolveram o grupo social, né? Fizeram amizades e formaram uma equipe. As 6 mulheres. Então, elas se deram melhor nessa fase 2 porque elas se sentiam mais à vontade. Na fase 3, eles passaram a fixar o estudo nas relações humanas do trabalho. Fizeram um programa de entrevistas, onde, em 1931, foi adotada a técnica de entrevistas não diretiva, que permitia o empregado falar livremente. Então, eles eram chamados e eles podiam falar o que eles estavam pensando sobre a empresa, sobre a fábrica. Logo, revelaram a existência de uma organização informal. Eles se reuniam, né? Os trabalhadores se reuniam e conversavam entre si sobre o que eles achavam certo, o que eles achavam errado, o que eles pensavam sobre a produção, se a produção podia ser melhor, se podia ser um pouco menos de produção e eles se cansarem menos, né? E o resultado é que descobriram que os funcionários definiram padrões de produção, e eles julgavam que eles julgavam ser normal, né, por não serem explorados. Então, deveriam ser ultrapassados, aqueles que não fizessem, né, que ultrapassariam os limites, seriam punidos, né, não podia nem produzir pouco para não ser chamado a atenção, e nem produzir muito também para não chamar a atenção. Então, todo mundo se combinou de fazer a mesma produção. E aí teve a fase 4, devido à preocupação com a organização informal, colocaram um grupo de funcionários para trabalhar em uma sala especial, porém, com as mesmas condições de trabalho do departamento. Eles separaram, né? Eles pegaram um grupo e separaram do outro. Os pesquisadores interagiam muito menos com os trabalhadores, a produtividade não aumentou. O resultado: o grupo limitava o ritmo de produção aos padrões que eles julgavam como sendo o padrão, né, para eles não serem cobrados para trabalharem mais, nem cobrados por estar trabalhando menos. Eles passaram a apresentar uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. Desenvolveram métodos para estabilizar sua produção por meio de punições simbólicas. É meio que uma criação de um sindicato, né? Onde eles se combinam, ó, vamos fazer assim, para a gente não passar o nosso limite aqui, daqui a pouco a gente está produzindo 100, eles querem que a gente produza 150, e vamos manter esse padrão. Então, eles se combinaram, e aí a empresa percebeu de que eles informalmente estavam se formando um grupo e se combinando, né, fazendo novos padrões. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais nomes, né, da teoria das relações humanas. Começando com Elton Mayo, constatou que o ambiente de trabalho e o nível dos funcionários melhoram com a existência de chefes atenciosos e pacientes, ou seja, tendo esse estilo de chefe,
o nível de trabalho dos funcionários é melhor do que um chefe rígido, bravo. Tem a Mari Follett. Existem 3 métodos de solução de conflitos: a força, a barganha e a integração. Isso de acordo com a perspectiva dela. E, por fim, o Chester Bernard. Busca-se a personalidade organizacional, em oposição à própria, e as funções centrais do executivo. Criar formas de incentivo e recompensas que levem os indivíduos a cooperar e difundir valores para adquirir comprometimento. As ideias centrais. O homem como ser social e o trabalho como uma atividade grupal. Reconhecimento dos grupos informais e a importância do grupo primário ou de referência. Participação nas decisões, o que leva a uma melhora na comunicação. Isso foi visto lá no estudo das 6 mulheres. Quanto mais elas interagiam e participavam, melhor foi o resultado. Programas estruturados para capacitar, treinar e adquirir o comprometimento. E aplicação de pesquisas analisando conflito, competências, lideranças, motivação, criatividade, valores e incentivos. Como conclusão do experimento, eles puderam perceber que o nível de produção é resultante da integração social, o comportamento social dos empregados, recompensas e sanções sociais, monotonia do cargo tem influência sobre a moral do trabalhador, o que torna uma atitude negativa e reduz a eficiência do trabalhador. Passa a adquirir a importância o estudo dos grupos informais, das relações humanas e os aspectos emocionais. Ou seja, essa parte dos grupos informais chamou muita atenção deles e preocupou também por eles criarem as próprias regras. Ou seja, para um administrador isso daí não é uma das melhores coisas, porque não tem um controle de acordo com esse grupo. E eles tinham até punições, né, para quem não seguia as regras. Então, isso era um desafio para quem estava administrando. Tá. E o que essa teoria trouxe de contribuições para nós, né? Com base nela, nos estudos, após as fases, a gente consegue ter novos modelos para utilizar como liderança e, assim, ter uma melhor estruturação e disseminação das comunicações dentro de uma organização, para melhorar até o desempenho das equipes, ter uma produtividade maior, entre outras coisas. Essa foi a melhor contribuição dela. E qual foi o desenvolvimento das ciências comportamentais a partir desse estudo, né? Antes, o homem, né, na sociedade era tratado como ser antissocial. E por causa que acreditavam que ele só seguiria os instintos dele. Uma coisa muito instável para uma organização. E o que cabia à sociedade reprimir esses instintos para ele seguir as regras, né? E ficar num meio social, junto com outras pessoas, de maneira adequada. E também é um erro o fato de considerar o indivíduo como uma unidade básica da sociedade. Porque é muito mais importante o grupo primário, pois nele a gente adquire hábitos e atitudes, né? Tanto que nesse desenvolvimento a gente tem 2 tipos de personalidade. A central, que é formada por um processo de socialização do indivíduo, e na segunda é a periférica, que é formada pelo contato e pela participação do indivíduo no grupo primário. E junto com essa teoria, a gente também acarreta as críticas, né? Que todas as teorias têm. Mesmo sendo alguma coisa que vai melhorar a organização, todas têm críticas, porque a gente sempre precisa ter um outro tipo de visão, até para ter um desenvolvimento maior. Nessa teoria, uma das críticas é a limitação exagerada na amplitude da análise, que é só no âmbito organizacional, né? E o tipo de organização de pesquisa só é industrial. O excesso da importância para a atuação das equipes e esquecimento do processo,
de individualização. É sempre pensado como se fosse uma comunidade, um grupo, e a questão da individualização é esquecida. E a falta de sustentação e validação científica, né? Que é, como a gente disse, é uma teoria. A gente não pode, não é uma coisa confirmada cientificamente ao todo. É uma teoria que segue nas organizações em busca de uma melhor produtividade, sempre buscando ter um processo que seja eficaz em toda a indústria. Então, exatamente por isso. Meu Deus, Pode falar. Deixa eu só fechar para não ficar com eco. Tá. Não, exatamente por isso existem muitas teorias, né? E elas vão se adaptando ao passar dos anos. A sociedade vai mudando e elas vão se adaptando. Não é uma coisa científica comprovada, assim. Então sempre vai ter críticas, né? Sim, e também eles perceberam que é muito mais fácil controlar um indivíduo do que controlar um grupo, né? Então, eles colocando as pessoas juntas, elas começam a se organizar de forma grupal, onde elas vão se organizando de forma que fique bom para elas, né? Porque a empresa, ela sempre vai querer o quê? Mais produtividade, mais horário de trabalho. E aí acaba que elas vão entrando no âmbito da exploração, né? Então, se essas pessoas elas não se reunirem e disserem, não, isso está errado, a gente tem que fazer, vamos produzir 100 peças por dia e não vamos passar disso, porque senão, se a gente produzir 120, semana que vem eles vão querer 130, se a gente produzir 130, vão querer 150, então vamos se organizar e vamos manter essa produtividade independente de onde a gente estiver, se é na sala com luz, se é sem luz, se é junto, se é separado, e aí foi se criando talvez até os sindicatos, né, onde as pessoas começam a lutar pelos direitos delas, por horários e aquela coisa toda, né, então... Também depende muito da organização, né, que eles estão, talvez eles vejam, assim, que eles estão há muito tempo lá e que não tem muito resultado, independente do trabalho, e eles acabam surgindo esses grupos informais para chegar num consenso entre os funcionários, que é quem está trabalhando de verdade, né? E lógico, é ruim para o administrador, né? Mas essas linhas de montagem também são muito monótonas, né? São muito... Tu entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde fazendo a mesma coisa. Eu tinha uma colega que ela trabalhou muitos anos numa fábrica e ela foi trabalhar, ser minha colega lá para trabalhar com vendas, e ela atendia, o cliente sentava e baixava a cabeça e fazia o que ela tinha que fazer. Chegava outro cliente, ela levantava, parecia um robô. Ela não fazia nada fora daquilo. O problema é também nesse tipo de trabalho é que às vezes eles nem... Isso tem de outras teorias, mas às vezes eles nem sabem o resultado final, né? De tão monótono que é aquilo lá. Fica automático, né? Exato. Automático. Então é isso. Então é isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada, colegas, prof.